16 plantas que cresciam nas terras da Bíblia. Você já parou para pensar nas plantas que aparecem nas histórias da Bíblia? Muitas delas ainda existem hoje e fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. A terra onde essas histórias aconteceram, chamada de Terra Santa, tinha um clima parecido com o de algumas regiões do Brasil, quente, seco em alguns lugares e com chuvas em outros. Por isso, as plantas que cresciam lá eram resistentes e úteis para as pessoas da época. Neste texto vamos conhecer 16 plantas que aparecem na Bíblia. Algumas você já viu no quintal de casa, outras são comuns em mercados ou até na natureza. Vamos explicar cada uma de um jeito simples, como se estivéssemos conversando sobre as plantas que temos por perto. Oliveira. A oliveira é uma das plantas mais mencionadas na Bíblia. Ela dá azeitonas que eram usadas para fazer azeite, um produto muito importante naquela época. O azeite servia para cozinhar, iluminar as casas, em lamparinas, ungir pessoas como reis e sacerdotes, e até para fazer remédios. Imagine uma árvore que dá frutos que podem virar comida, luz e cura. Era como um supermercado natural. Hoje o azeite ainda é usado na cozinha, e as oliveiras são comuns em países como Portugal e Espanha, além de Israel. 2. Figueira. A figueira é outra planta muito citada. Seus frutos, os figos, eram doces e nutritivos, servindo como alimento básico. Na Bíblia, há uma história em que Jesus amaldiçoa uma figueira porque ela não tinha frutos, mesmo estando na época certa. Isso mostra como as pessoas dependiam dessas árvores para se alimentar. No Brasil, figueiras também são comuns, e seus frutos são usados em doces, geleias e até frescos. 3. Videira. Uva. A videira é a planta que dá uvas, usadas para fazer vinho. O vinho era uma bebida comum na época, servindo para festas, rituais religiosos e até como remédio. Na Bíblia, há várias menções ao vinho, como na história em que Jesus transforma a água em vinho em um casamento. As videiras precisam de muito cuidado para crescer, e seus frutos são colhidos em cachos. No Brasil, uvas são usadas para fazer sucos, vinhos e até passas. 4. Trigo. O trigo era, e ainda é, um dos principais alimentos da região. Ele era moído para fazer farinha, que depois virava pão. O pão era tão importante que na Bíblia, Jesus é chamado de pão da vida. Na época, as pessoas colhiam o trigo à mão, separando os grãos da palha. Hoje, o trigo é usado em pães, bolos, massas e muitos outros alimentos que comemos todos os dias. 5. Cevada. A cevada era outro grão importante, especialmente para os mais pobres. Ela era usada para fazer pão, mas também servia como alimento para animais. Na Bíblia, há uma história em que um menino oferece 5 pães de cevada e 2 peixes para alimentar uma multidão. Isso mostra como a cevada era um alimento simples, mas que podia alimentar muitas pessoas. No Brasil, a cevada é usada para fazer cerveja e ração para animais. 6. Romã. A romã é uma fruta vermelha com muitas sementes doces. Na Bíblia, ela é mencionada como um símbolo de beleza e prosperidade. As romãs eram usadas para decorar o templo e também como alimento. Hoje a romã é conhecida por ser rica em vitaminas e antioxidantes. No Brasil, é comum encontrar suco de romã em mercados ou feiras. 7. Tamareira. Tâmara. A tamareira é a árvore que dá tâmaras, frutas doces e energéticas. As tâmaras eram muito importantes na alimentação das pessoas da época, pois podiam ser guardadas por muito tempo sem estragar. Na Bíblia, há uma história em que o profeta João Batista comia gafanhotos e mel silvestre, mas alguns estudiosos acreditam que ele também comia tâmaras. No Brasil, as tâmaras são vendidas secas em supermercados e são usadas em doces e bolos. 8. Cedro. O cedro é uma árvore grande e forte, usada para construir casas, barcos e até o Templo de Jerusalém. Sua madeira era valiosa porque não apodrecia fácil e tinha um cheiro agradável. Na Bíblia, o cedro é mencionado como símbolo de força e grandeza. No Brasil não temos cedros nativos, mas árvores como o ipê e a peroba são usadas para a construção, assim como o cedro era usado antigamente. 9. Isopo. O isopo é uma plantinha pequena, parecida com manjericão ou orégano. Na Bíblia, ele foi usado em rituais de purificação, como quando os israelitas marcaram suas portas com sangue de cordeiro para se proteger da praga no Egito. O isopo também era usado para fazer remédios e perfumes. Hoje, plantas como o isopo são usadas em chás e temperos. 10. Linho. O linho é uma planta cujas fibras são usadas para fazer tecidos. Na Bíblia, o linho era usado para fazer roupas finas, como as dos sacerdotes. As fibras do linho são fortes e frescas, ideais para roupas em climas quentes. Hoje, o linho ainda é usado em tecidos para roupas e toalhas, especialmente em lugares quentes. 11.
Mirra. A mirra é uma resina que sai de uma árvore pequena. Ela era usada como perfume, remédio e até em rituais religiosos. Na Bíblia, os magos levaram mirra como presente para o menino Jesus. A mirra tem um cheiro forte e era muito valiosa. Hoje, ela ainda é usada em alguns perfumes e produtos de beleza. 12. Incenso. O incenso é outra resina, mas vem de uma árvore diferente. Ele era queimado em rituais religiosos para produzir um cheiro agradável. Na Bíblia, o incenso era usado no Templo de Jerusalém. Hoje o incenso ainda é usado em igrejas e em alguns produtos de aromaterapia. 13. Alho. O alho era um tempero muito usado na época. Na Bíblia, há uma história em que os israelitas reclamam porque no deserto só tinham maná para comer e sentiam falta de alimentos como alho e cebola. O alho era valorizado por seu sabor forte e por ajudar na saúde. Hoje, o alho é usado em quase todas as cozinhas do mundo. 14. Cebola. Assim como o alho, a cebola era um alimento básico. As pessoas da época comiam cebolas cruas, cozidas ou assadas. Na Bíblia, os israelitas também sentiam falta das cebolas do Egito. Hoje, a cebola é usada em quase todos os pratos salgados, dando sabor e aroma. 15. Mostarda. A mostarda é uma planta cujas sementes são usadas para fazer o tempero que conhecemos hoje. Na Bíblia, Jesus compara o reino dos céus a um grão de mostarda, que é pequeno, mas cresce e se torna uma árvore grande. Isso mostra como coisas pequenas podem se tornar importantes. Hoje, a mostarda é usada em molhos e temperos. 16. Espinheiro. O espinheiro é uma planta com espinhos, parecida com alguns arbustos que temos no Brasil. Na Bíblia, ele é mencionado em histórias como a da sarça ardente, em que Moisés vê um espinheiro pegando fogo, mas não se consumindo. Os espinheiros também eram usados para fazer cercas ou como combustível. No Brasil, plantas como o joá e a coroa de Cristo são parecidas com os espinheiros da Bíblia. Resumo final: essas 16 plantas faziam parte do cotidiano das pessoas que viveram nas terras da Bíblia. Muitas delas ainda são usadas hoje, seja na alimentação, na medicina ou na indústria. Algumas, como o trigo e a oliveira, eram tão importantes que aparecem em várias histórias. Outras, como a mirra e o incenso, eram valiosas e usadas em rituais. Conhecer essas plantas nos ajuda a entender melhor como era a vida na época. Imagine viver em um lugar onde o azeite era usado para iluminar a casa, o trigo era moído à mão para fazer pão e as tâmaras eram um lanche rápido e nutritivo. Muitas dessas plantas ainda estão presentes no nosso dia a dia, mostrando como a natureza sempre foi essencial para a humanidade. Além disso, essas plantas também ajudam a contar a história das pessoas que viveram naquela época. Por exemplo, quando a Bíblia fala de um vale de lírios, como no livro de Cânticos, podemos imaginar um lugar cheio de flores coloridas e perfumadas, onde as pessoas iam para descansar ou celebrar. Ou quando lemos sobre o maná no deserto, que muitos acreditam ter sido uma espécie de secreção doce de certas árvores como o tamarisco, que ainda hoje é encontrado em regiões áridas. Outras plantas tinham significados especiais. A romã, por exemplo, era símbolo de fertilidade e prosperidade. As pessoas acreditavam que ela trazia boa sorte e, por isso, era comum usá-la em decorações ou até mesmo como presente. Já o hisopo, uma plantinha pequena e resistente, era usado em rituais de purificação, como na história da Páscoa, quando os hebreus marcaram suas portas com sangue para se protegerem. Até hoje, muitas dessas plantas continuam fazendo parte da nossa vida, mesmo que nem sempre a gente perceba. O figo, por exemplo, é uma fruta deliciosa que aparece em várias receitas, desde doces até pratos salgados. A videira, que dá as uvas, é usada para fazer vinho, suco e até passas. E a palmeira, além de dar sombra, fornece tâmaras, que são um alimento energético e muito consumido no Oriente Médio. Outro exemplo interessante é a mostarda. Na Bíblia, ela é usada para falar sobre fé, porque uma semente tão pequena pode crescer e se transformar em uma planta grande. Hoje a mostarda é usada como tempero em muitos pratos, mas naquela época já era conhecida por suas propriedades medicinais e por dar um sabor forte à comida. Essas plantas também mostram como as pessoas daquela época dependiam da natureza para sobreviver. Sem supermercados ou remédios industrializados, elas precisavam conhecer bem as plantas para saber quais podiam comer, quais curavam doenças e quais eram perigosas. O cedro, por exemplo, era usado para construir casas e barcos porque sua madeira é resistente e durável. Já a alfarrobeira, que dá vagens doces, era uma fonte importante de alimento em tempos de escassez. Por fim, entender essas plantas nos faz perceber como a Bíblia está cheia de exemplos práticos do dia a dia.
Quando Jesus fala em parábolas usando sementes, árvores ou flores, ele está usando coisas que as pessoas conheciam muito bem. Isso torna as histórias mais fáceis de entender e mais próximas da realidade de quem as ouvia. Hoje, mesmo com tanta tecnologia, ainda podemos aprender muito com essas plantas. Elas nos ensinam sobre a importância de valorizar o que a natureza oferece, de respeitar o meio ambiente e de como pequenas coisas como uma semente ou uma folha podem ter um grande significado. Além disso, muitas dessas plantas aparecem em momentos importantes da Bíblia, mostrando como a natureza estava presente nas histórias sagradas. Por exemplo, a oliveira, além de dar azeite, era símbolo de paz e bênção. Quando Noé soltou uma pomba e ela voltou com um ramo de oliveira no bico, foi um sinal de que as águas do dilúvio haviam baixado e a vida poderia recomeçar. Já o hisopo, uma plantinha pequena e resistente, foi usado para passar sangue nas portas dos hebreus na noite da libertação do Egito, marcando as casas que seriam poupadas. Outra planta interessante é o lírio, que Jesus mencionou quando falou sobre como Deus cuida das flores do campo. Ele disse que nem mesmo o rei Salomão, com toda sua riqueza, se vestiu tão bem quanto um lírio. Isso mostra como até as coisas mais simples da natureza podem nos ensinar sobre confiança e cuidado divino. Até hoje, algumas dessas plantas ainda são usadas no cotidiano. O trigo, por exemplo, continua sendo a base do pão, um alimento que Jesus partiu e compartilhou com seus discípulos na última ceia. A videira que dá uvas é usada para fazer vinho, uma bebida que também aparece em várias passagens bíblicas, como nas bodas de Caná, onde Jesus transformou água em vinho. Essas plantas nos lembram que a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas um registro de como as pessoas viviam, se alimentavam e se relacionavam com o mundo ao seu redor. Elas também nos mostram que a natureza sempre foi uma grande professora, ensinando lições de fé, paciência e gratidão. Mesmo em um mundo tão diferente, ainda podemos olhar para essas plantas e encontrar sabedoria nas coisas simples da vida. Além do trigo e da videira, outras plantas mencionadas na Bíblia também fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que nem sempre percebamos. O figo, por exemplo, é uma fruta doce e nutritiva que aparece várias vezes nas Escrituras. Em uma passagem, Jesus amaldiçoa uma figueira que não dava frutos, ensinando sobre a importância de agir com propósito. Hoje, o figo é usado em doces, saladas e até como lanche rápido, mostrando como algo simples pode ter um significado profundo. Outra planta comum é a oliveira, cujos frutos dão o azeite. Na Bíblia, o azeite era usado para ungir reis, iluminar lamparinas e até como remédio. Hoje ele continua sendo um ingrediente essencial na cozinha, além de ser valorizado por seus benefícios à saúde. Quando vemos uma oliveira ou usamos azeite no preparo de uma refeição, podemos lembrar das histórias de fé e cuidado que essas plantas carregam. O hisopo, uma erva pequena e resistente, também tem seu lugar nas Escrituras. Ele foi usado para aplicar o sangue do cordeiro nas portas dos israelitas durante a Páscoa, protegendo-os da morte. Hoje, o hisopo é menos conhecido, mas ainda aparece em algumas receitas e chás, mostrando como até as plantas mais humildes podem ter um papel importante na história. Até mesmo plantas que parecem comuns, como a romã, têm um significado especial. A romã era um símbolo de prosperidade e beleza, e sua imagem aparecia até nos detalhes do Templo de Salomão. Hoje, ela é apreciada por seu sabor único e por ser rica em vitaminas. Quando comemos uma romã, podemos pensar em como Deus usou até as coisas mais simples para ensinar lições valiosas. Essas plantas nos mostram que a Bíblia não está distante da nossa realidade. Elas nos lembram que Deus fala conosco através da natureza, usando o que é comum para nos ensinar sobre amor, esperança e fé. Mesmo em um mundo cheio de tecnologia e pressa, ainda podemos encontrar paz e sabedoria ao observar as plantas que cresceram nas terras da Bíblia e que continuam fazendo parte das nossas vidas. Além da romã, outras plantas mencionadas na Bíblia também têm histórias fascinantes e nos ajudam a entender melhor os ensinamentos antigos. Vamos conhecer mais algumas delas. O oliveira é uma das árvores mais citadas nas Escrituras. Ela era tão importante que até hoje é símbolo de paz. Na história de Noé, uma pomba trouxe um ramo de oliveira no bico, mostrando que as águas do dilúvio tinham baixado e a vida podia recomeçar. O azeite de oliva, extraído dos frutos, era usado para acender lâmpadas, ungir reis e até como remédio. Imagine só, algo tão simples como o azeite que usamos hoje na cozinha já foi usado para consagrar líderes e iluminar templos. Outra planta muito presente é o trigo. Ele aparece em várias parábolas de Jesus, como a do semeador, onde ele compara a palavra de Deus com sementes que caem em diferentes tipos de solo.
O trigo também era, e ainda é, a base do pão, alimento essencial na época. Quando Jesus partiu o pão na última ceia, ele estava usando algo que todos conheciam para ensinar sobre comunhão e sacrifício. Hoje, quando comemos pão, podemos lembrar dessa lição de união e gratidão. O figo é outra planta que aparece bastante. Na Bíblia, ele representa prosperidade e segurança. Em uma passagem, Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava frutos, ensinando sobre a importância de viver uma vida que produza boas ações. Mas o figo também é símbolo de doçura e abundância. Quem já provou um figo maduro sabe como ele é saboroso. Ele nos lembra que Deus nos criou para dar frutos bons, não apenas para nós, mas para os outros também. A videira é outra planta cheia de significado. Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor." Com essa comparação, ele ensinou que precisamos estar conectados a ele para ter uma vida plena, assim como os galhos precisam da videira para dar uvas. O vinho feito das uvas era usado em celebrações e também na Santa Ceia, representando alegria e aliança. Hoje, quando vemos um parreiral ou tomamos um suco de uva, podemos lembrar dessa ligação especial com Deus. Até mesmo plantas que parecem menos importantes, como o isope, têm seu lugar nas Escrituras. O isope era um arbusto pequeno, mas forte, usado para purificar pessoas e lugares. Na Páscoa, os israelitas usaram o isope para passar o sangue do cordeiro nas portas, protegendo suas casas. Depois, quando Jesus estava na cruz, deram a ele vinagre em uma esponja presa a um ramo de isope. Mesmo em momentos de dor, Deus usou essa planta simples para cumprir suas promessas. O cardo também aparece na Bíblia, mas de um jeito diferente. Ele representa coisas que atrapalham, como espinhos que sufocam as plantas boas. Jesus contou uma parábola sobre um homem que semeou trigo, mas um inimigo plantou cardos no meio. No fim, o trigo foi colhido e os cardos queimados. Essa história nos ensina que nem tudo que cresce em nossas vidas é bom, e precisamos ter cuidado com o que deixamos entrar em nosso coração. Essas plantas não são apenas parte da natureza, elas são como mensagens vivas. Elas nos mostram que Deus usa o que é simples para falar conosco, seja através de uma árvore frondosa, de um grão de trigo ou até de um espinho. Quando paramos para observar a natureza, percebemos que ela está cheia de lições que podem nos ajudar no dia a dia. Por exemplo, assim como uma oliveira precisa de tempo para crescer e dar frutos, nós também precisamos de paciência para ver os resultados do nosso esforço. Ou como o trigo, que precisa ser moído para virar pão, às vezes passamos por dificuldades que nos transformam em pessoas melhores. Até os espinhos, como o cardo, nos lembram que nem tudo é fácil, mas que podemos escolher o que queremos cultivar em nossa vida. Hoje, muitas dessas plantas ainda fazem parte do nosso cotidiano. Comemos figos, usamos azeite, bebemos suco de uva e vemos oliveiras em jardins. Elas nos conectam com as histórias da Bíblia de um jeito muito real. Não são apenas símbolos antigos, mas presentes que Deus deixou para nos lembrar de sua presença em todas as coisas. Então, da próxima vez que você ver uma oliveira, comer um pão ou provar um figo, lembre-se, essas plantas carregam histórias de fé, esperança e amor. Elas nos mostram que Deus está em tudo, até nas coisas mais simples, e que podemos aprender muito com a natureza ao nosso redor. Basta prestar atenção e deixar que essas lições cresçam em nosso coração, assim como as plantas crescem na terra.